Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Alguém que não me conhece? Não. O Janderson eu sei que não conhece. Meu nome é Paulo, eu tenho quase 21 anos. Eu fiz o mini TLC do Confete, 149, e o TLC 298 do secretariado. Estamos aí com 3, 4 anos de caminhada. Depois a gente vai evoluindo. Acho que a única pessoa que não veio me ver hoje aqui é a Flávia. Já deu um problema o suficiente. Mas, bom, hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre os tempos litúrgicos da nossa igreja, porque às vezes a gente não sabe, mas evangelho, leituras, tudo isso é pré-programado. Mas se começar a explicar, vale a pena a gente lembrar. Nós temos 3 anos litúrgicos. O ano A, que é de São Mateus, que inclusive é o ano que nós estamos vivendo hoje. O ano B, que é o ano A de São Mateus, que inclusive a Amanda falou, o Evangelho de São Mateus. Eu já confirmo o único evangelista que não tem um ano específico é São João, porque São João faz aparições, digamos assim, em festividades, celebrações específicas da igreja. Então, São João não tem um ano evangelista em si. Bom, primeira coisa. O ano litúrgico. Se alguém quiser esse material, inclusive tem PDF, tem slide, eu posso mandar para vocês. Que é bem certinho. O ano litúrgico é o período de 12 meses, dividido em tempos litúrgicos, onde se celebra os mistérios de Cristo, assim como os santos. É o período de 12 meses que começa no Advento, no primeiro domingo do Advento. O ano da nossa igreja não começa dia 1º de fevereiro, no dia de Nossa Senhora, no dia de Maria. Ele começa no primeiro domingo do Advento. Então, o ano litúrgico se troca. Esse ano a gente vai trocar ele, vai até o primeiro domingo do Advento. Surgiu da necessidade de se organizar as comemorações religiosas. O calendário das datas seguintes ficou sendo denominado ano litúrgico ou calendário litúrgico. O ano civil começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Já o litúrgico começa no primeiro domingo do Advento, 4 semanas antes do Natal, e termina no sábado anterior a ele, que é a solenidade de Cristo do universo. E cada ano litúrgico é dividido em tempos litúrgicos. São cerca de 4 tempos que eu já vou passar para vocês. Isso aqui é o mês de outubro, em um calendário da Abadia de Apostolado, que é um manuscrito do século XIII, que está documentado lá no Museu Nacional da Inglaterra, em Londres. Então você vê que já é uma coisa bem antiga, já vem sendo elaborada há muito tempo, tem pequenas alterações, mas é um documento bem antigo. Os tempos litúrgicos, nós temos os seguintes: tempo do Advento, que é o primeiro tempo do Natal, o tempo da Quaresma e o tempo pascal. Nós também temos o tempo comum, que é o período onde não se tem nenhuma festividade assim, dentro da igreja, a gente celebra memórias de evangelhos que ficaram muito famosos, como o Filho Pródigo, algumas festas de santos, como São Paulo, São Pedro, entre outras. Aqui tem o tempo litúrgico, ele começa aqui no ciclo do Natal, temos os 4 domingos do Advento, festa do Natal. Aí tem a Epifania e o Natal só vai terminar no batismo. Aí nós temos o tempo comum e na quarta-feira de cinzas, que inclusive é na próxima semana, ou seja, no momento estamos vivendo o tempo comum, na quarta-feira de cinzas começa o tempo da Quaresma. Quem vem a Quaresma, toda a Quaresma, Semana Santa, que começa no domingo de Ramos e vai até o domingo de Páscoa. O tempo de Páscoa, a Ascensão do Senhor, e o ciclo da Páscoa, o tempo pascal, só termina no domingo de Pentecostes, que é quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos de Nossa Senhora, para que eles orassem em línguas e passassem a palavra a diversos povos. E aí a gente vai, tem a festa da Santíssima Trindade, terminamos o tempo comum e aí se há a troca do ano litúrgico. Tempo do Advento. O tempo do Advento que é a preparação para o Natal, ou seja, a gente está se preparando para receber Jesus. Jesus vai nascer, ou seja, a gente
passa 4 semanas, a gente tem a entrada das velas, todas bonitinhas dentro da missa, se tem presépios, tem tudo certinho, que é a preparação para que a gente possa receber Jesus. O tempo do Advento possui dupla característica, sendo um tempo de preparação para a solenidade do Natal, em que comemoramos a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, é também um tempo que, por meio desta lembrança, se voltam os corações à expectativa da segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. Por esse duplo motivo, o tempo do Advento se apresenta como tempo de piedosa expectativa para a vinda do Messias, além de se apresentar como um tempo de purificação de vida. O tempo do Advento se inicia 4 domingos antes do Natal e termina no dia 24 de dezembro, desembocando a comemoração do nascimento de Cristo. É um tempo de festa para a gente está ali se preparando, e também a gente pode se colocar com o nascimento, uma representação, Jesus vai nascer, então eu quero nascer de novo, eu quero ser outra pessoa, eu quero mudar. Também tem esse significado. Esse é um tempo de festa, diferentemente do tempo da Quaresma, diferentemente do tempo da Páscoa. Esse é um tempo que a nossa igreja vive em festa. O tempo do Natal, que é ali o primeiro domingo do Natal, após a celebração anual da Páscoa, vale a gente lembrar, é a comemoração mais venerável. É a segunda comemoração mais importante da nossa igreja, é o nascimento de Cristo, que só vem depois da ressurreição dele. É o Natal do Senhor em suas primeiras manifestações, pois o Natal é um tempo de fé, alegria e acolhimento do Filho de Deus que se fez homem. O tempo do Natal vai da véspera de Natal de Nosso Senhor até o domingo depois da festa da aparição divina, em que se comemora o batismo de Jesus. No ciclo de Natal são celebradas as festas da Sagrada Família, de Maria, mãe de Jesus, e Epifania do Senhor e do batismo de Jesus. Esse é o tempo do Natal, que é um tempo um pouco mais curtinho. Aí a gente entra no maior de todos, que entra a Semana Santa, a Quaresma, domingo de Páscoa, que é o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma, principalmente, é um tempo que a gente é convidado a se refletir, a conversão, a penitência, jejum. Inclusive a gente é convidado a fazer aquele jejum de 40 dias, que é os 40 dias que Jesus passou no deserto. Se tem o costume, digamos assim, de fazer de carne, mas a gente pode fazer de celular, de refrigerante, de cerveja, de várias outras coisas. Lembrando que, pessoal, a Quaresma, a gente tem que tirar uma coisa que a gente gosta muito e colocar em sacrifício de Deus. Não adianta que nós irmãos por alguém que não tenha celular e falar, vou ficar a Quaresma inteira sem mexer no celular. É tirar uma coisa que você gosta muito e colocar, eu vou fazer isso por Deus. Por Jesus eu vou ficar 40 dias sem isso. Então, vou ficar sem refrigerante, vou ficar sem doce, vou ficar sem carne. É uma opção pessoal de cada um conhece o seu interior e sabe o que mais faz falta. É o tempo de conversão, penitência, jejum, caridade, oração. É o tempo de preparação da Páscoa do Senhor e dura 40 dias. Neste período, vale a pena a gente lembrar, não se diz aleluia, não se coloca flores na igreja, as imagens ficam veladas de roxo, com tecido roxo, acho que todo mundo lembra da última Quaresma, todas as imagens da igreja ficaram cobertas de roxo, com exceção da cruz, que não pode, que só é velada na Semana Santa. Não devem ser harmonizados muitos instrumentos e não se canta glória a Deus nas alturas. Vocês lembram que durante a Quaresma, até o sino da igreja, o Giovanni escolheu trocar. Pegou um negocinho de pau que fazia um barulhozinho assim. Até isso, que é considerado um instrumento, se reduz. Se reduz tudo porque é um tempo de mais pensar, jejuar. É um tempo triste para a gente, para nós católicos, é um tempo meio triste. Para que as manifestações de alegria sejam expressadas da forma mais intensa do tempo que se segue a Páscoa. A nossa alegria, tudo que a gente passa na Quaresma, de tristeza, de sofrimento, tudo isso deve se convergir em alegria no dia de Páscoa, que é a ressurreição, que é quando Jesus vence a morte. Tudo que a gente passa, todo sofrimento tem que ser comemorado com alegria no dia de Páscoa, no dia da Páscoa, no domingo de Páscoa, como foi celebrado naquela época. A Quaresma inicia-se na quarta-feira de cinzas, na próxima quarta-feira, e termina na quinta-feira santa, antes da missa da ceia do Senhor. Vale a pena a gente lembrar, pessoal, que também a gente tem dentro da Quaresma a Semana Santa. A Semana Santa é onde o que aconteceu, o que vai acontecendo,
é muito mais forte dentro de si. A Semana Santa ela começa no domingo de Ramos, que é quando Jesus chega a Jerusalém, é recebido e tudo, com as pessoas louvam. Tanto que é por isso que hoje em dia a gente se pede, né, que vá com ramo de palmeira e de outras árvores, porque Jesus é recebido a ramos em Jerusalém, na cidade, onde era para ele ser um rei. A Semana Santa é um momento sagrado para os cristãos. Nelas se comemoram os mistérios da salvação, a partir da recordação da última semana da vida de Jesus Cristo. A Semana Santa começa no domingo de Ramos, passa pela Sexta-feira Santa, que é o dia da crucificação e morte de Jesus, e termina no domingo de Páscoa. Quando a gente celebra a ressurreição de Cristo. Domingo de Ramos. O que é o Domingo de Ramos? Se marca o início da Semana Santa, uma data de caráter festivo. Nela se celebra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, ocasião em que foi recebido com muito entusiasmo pelo povo, que aclamou como Senhor e Salvador, agitando os ramos de palmeira, e gritando Hosana ao filho de Davi. Nesse dia, a missa de Ramos tem início nas ruas da cidade com uma procissão. Os fiéis costumam levar a procissão ramos de palmeira e outras árvores. Durante a procissão e a missa, os ramos são abençoados e os ramos da missa de domingo de Ramos eles são queimados e são utilizados na missa de quarta-feira de cinzas. As cinzas que o padre impõe sobre a nossa cabeça nada mais são do que os ramos da missa de domingo de Ramos do ano passado. A Quinta-feira Santa, a missa da Ceia do Senhor, que é um dos acontecimentos mais importantes, sem dúvida nenhuma. Nesse dia, na Quinta-feira Santa, nós temos a instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia e a missa de lava-pés, onde Jesus passa um recado muito importante para a gente. Vamos começar por partes. Instituição do sacerdócio. Quando Jesus levanta o pão e diz, eu sou o pão da vida, e vocês vão passar isso para todas as pessoas, esse é meu sangue que será entregue por vós, o que ele faz? Naquele momento ele institui que hoje em dia para a gente é o padre. O padre nada faz mais dentro da missa, na verdade ele é Cristo, é como se ele fosse corpo em Cristo, na missa. Então na parte da consagração da hóstia, onde o padre estende as mãos sobre a hóstia, sobre o vinho, ele se torna corpo em Cristo, ou seja, é o próprio Cristo que consagra aquela hóstia. É o próprio Jesus que está ali consagrando aquela hóstia, falando, esse é meu corpo e esse é meu sangue. Que foi o que Jesus fez na Quinta-feira Santa, e por isso até hoje se celebra desse jeito, ele institui o sacerdócio. A Eucaristia, Jesus divide o pão aos apóstolos, os entrega, tanto que a gente tem Judas que comunga em pecado e se vende ao demônio. O demônio toma conta do corpo dele quando ele comunga em estado de pecado, quando ele comete sacrilégio. Então ele comunga e aí o demônio toma parte do corpo dele e ele entrega em Jesus. Essa é a instituição da Eucaristia. E a missa de lava-pés, como vocês podem ver na imagem, o que é? Jesus lava o pé dos apóstolos, por quê? Tem uma frase que ficou muito conhecida que diz, os servos dos servos de Deus. Então Jesus naquele momento quer ensinar isso, ele quer falar, quem quer me seguir que seja servo do próximo, que se entregue pelo próximo. Se o próprio Deus lavou o pé dos seus apóstolos, quem somos nós para não fazer isso? Que é inclusive o que o padre faz na missa de lava-pés, que é a missa da Quinta-feira Santa. Então Jesus dá um recado muito importante que você quer me seguir, você quer o meu reino, você quer isso? Abandone a sua vida e sirva o seu próximo. É isso que Jesus nos institui na Quinta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, nós celebramos a paixão e a morte de Jesus, que ocorre às 3 horas da tarde. O dia é de silêncio, jejum e oração. Deve se marcar para esse momento. Ao contrário do que muitos pensam, a paixão não deve ser vivida em clima de luto, mas de profundo respeito e meditação diante da morte do Senhor, que ao morrer foi vitorioso e trouxe a salvação para todos, ressurgindo da vida eterna. O dia é de respeito. Há uma celebração para a gente interior, não é um dia de festa, não é para sair fazer um churrasco, tomar uma cerveja na Sexta-feira Santa, não. É um dia de
de respeito, por quê? Porque Jesus morre, ele morre na cruz, ele se entrega pela gente, e a gente, em respeito, a gente fica um dia de silêncio, oração, um dia muito bom para assistir o filme da Paixão de Cristo, para fazer a gente refletir sobre tudo que a gente fez, tem a procissão, a missa é muito importante. É preciso manter o silêncio interior aliado ao jejum e à abstinência de carne. Deve ser um dia de meditação, de contemplação do amor de Deus, que nos deu seu Filho único para que nele crer e não perca a esperança, mas tenha vida eterna. É um dia em que as diversões devem ser suspensas, os prazeres, mesmo que legítimos, devem ser evitados. Eu não sei o Cursílio, até bom perguntar para o Janderson, para o Tito, mas os jovens, a gente faz a caminhada até a capela do bairro do Óleo, levando a cruz. A gente sai daqui umas 11h30, meia-noite, a gente vai até andando até a capela do Óleo. A gente chega lá umas 4 horas da manhã, descansa até às 6 e depois a gente volta trazendo a cruz. A do Cursílio, como que é feita? Em São Roque, né? Na verdade, tem alguns do Cursílio que acompanham os jovens, né? Que ali é essa caminhada, e o outro da outra turma que vai e vem de São Roque para cá. Sai, acho que 3 horas, uma vez por dia, é isso nada. Isso nada que organiza lá, tudo certinho. Então, pessoal, é muito bom que a gente vá, porque ir andando, a gente anda 10, 15 quilômetros para ir, para voltar, é muito bom como um sacrifício pessoal. Na sexta-feira, que já é um dia de sacrifício, de jejum, de abstinência, se a gente se alinhar com isso, a gente vai ter uma experiência, a gente vai mostrar para Deus assim, um amor muito grande, porque para a gente sair daqui, quem trabalha, faz faculdade, chega meia-noite, já ir direto para uma caminhada é uma coisa cansativa, a gente sabe disso, não é fácil. Mas vale a pena. Depois, interiormente, tudo vale muito a pena para a gente. Então, a Sexta-feira Santa, a gente celebra a morte de Jesus Cristo em silêncio, jejum e muito respeito. Aí, nós temos o Sábado de Aleluia. Sábado de Aleluia é uma celebração que comemora a espera pela ressurreição após a crucificação. É o último dia da Semana Santa. A comemoração da Páscoa no Sábado de Aleluia é lembrado no dia em que o corpo de Cristo ficou sepultado. Vale a pena a gente lembrar também, pessoal, o Sábado de Aleluia, dia da bênção do Círio Pascal. Inclusive, se alguém tiver interesse no Círio, a palavra vai começar a vender daqui uns dias, mas Giovanni já está fazendo encomendas. É quando o padre faz o novo Círio Pascal, que é a vela utilizada nos batismos. Se faz o Círio Pascal, é abençoado na missa do Sábado de Aleluia. É uma vela benta que serve para os batizados. E aí nós temos a principal festa, a principal comemoração da nossa igreja, que é o domingo de Páscoa. Páscoa, que vem do hebraico Pessah, que significa passagem. É uma grande festa cristã para nós, e é a maior e mais importante festa. Reunimos-nos como povo de Deus para celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo, sua vitória sobre a morte e sua passagem transformadora em nossa vida. A Páscoa é o centro do ano litúrgico e de toda a vida da igreja. Celebrá-la é celebrar a obra de redenção humana e da glorificação de Deus que Cristo realizou, quando morrendo destruiu a morte e ressuscitando renovou a nossa vida. Páscoa, sem dúvida, é a mais importante para a gente, celebração mais importante para a gente, que é quando Jesus vence a morte e vai para o reino dos céus. Uma coisa muito importante que vale a pena a gente lembrar, tanto nas Sagradas Escrituras como no filme, como no filme da Paixão de Cristo é visível isso, Jesus, quando ele ressuscita, aonde ele estava enterrado, digamos assim, ele deixa tudo arrumado, ele deixa todas as vestes, todas as túnicas, tudo arrumadinho. E isso vem de uma tradição judaica. Se um judeu fosse na sua casa e ele gostasse do que você fez, e ele tivesse interesse em voltar, ele ia lá, arrumava as coisas que ele usou, tudo. Então Jesus, ele deixa tudo arrumado, nos prometendo e nos dizendo, eu vou voltar. E desde então a gente fica esperando essa vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda. Aí nós temos o tempo pascal, que é depois do domingo de Páscoa, depois da passagem da Semana Santa.
onde a gente entra desde do primeiro domingo pós-Páscoa até a festa de Pentecostes. A festa da Páscoa ou da ressurreição do Senhor se estende por 50 dias entre o domingo de Páscoa e o domingo de Pentecostes, comemorando a volta de Cristo ao Pai na ascensão e o envio do Espírito Santo. Essas semanas devem ser celebradas com alegria e exultação, como se fosse um só dia de festa, ou melhor ainda, como se fosse um grande domingo, vivendo uma espiritualidade de alegria no Cristo ressuscitado e crendo firmemente na vida eterna. Período pós-Páscoa, se volta, se tira as coberturas, digamos assim, se tira os tecidos de cima das imagens de santos, se volta a cantar aleluia, o glória, porque é um período de extrema festa, porque além da ressurreição de Jesus, nós estamos esperando a vinda do Espírito Santo sobre nós. Nós somos apóstolos em terra. Vale a pena a gente lembrar isso. A nossa missão, por isso que Pentecostes vem, os apóstolos poderem espalhar a palavra de Deus a todos os povos. E é o que ele quer fazer com a gente de novo. Ele quer que a gente passe da nossa forma. Inclusive tem uma frase muito boa que é assim: pregue o Evangelho e, se precisar, utilize as suas palavras. A gente tem que pegar o Evangelho como o nosso jeito de viver. E é isso que Pentecostes vem fazer. Ele vem, a gente se propondo e buscando ser um novo apóstolo, um novo evangelista, digamos assim, passar o Evangelho para as pessoas de hoje em dia. Hoje em dia se tem outro jeito, que é o pessoal mais jovem, já não gosta tanto de ler, não gosta tanto de ficar sentado, escutando. Você tem que passar de uma forma mais calma, mais tranquila. E é isso que a gente tem que pedir para o domingo de Pentecostes, para que ele nos ajude a passar o Evangelho para, inclusive, as novas gerações que vêm surgindo. Depois também a gente tem, como eu comecei, o tempo comum. Além dos tempos que têm características próprias, restam no ciclo anual 33 ou 34 semanas, nas quais, na sua globalidade, os mistérios de Cristo comemora-se o próprio mistério de Cristo em sua plenitude, principalmente aos domingos. É um período sem grandes acontecimentos, mas que nos mostra que Deus se faz presente nas coisas mais simples. É um tempo de esperança e acolhimento da palavra de Deus. Esse tempo é chamado de tempo comum, mas não tem nada de vazio. É o tempo da igreja continuar salva em Cristo nas lutas do trabalho do reino. No tempo comum a gente reflete toda a vida de Jesus Cristo, tudo que o Evangelho nos ensina, a gente fica recordando, relembrando de tudo. A única exceção desse tempo pascal, do tempo do advento, é que como nós temos 3 anos litúrgicos, se a gente excluísse, se a gente colocasse, por exemplo, a Páscoa no ano litúrgico apenas, ele teria 3 anos para ter uma Páscoa. Não. Então por isso que a gente faz essa divisão de tempo. Tempo comum de 23, onde os apóstolos passam certinho a vida de Cristo, como Cristo agia, e evangelhos muito profundos que tocam em pequenos detalhes que muitas vezes a gente esquece. O tempo comum é dividido em 2 partes. A primeira fica compreendida no tempo do Natal e da Quaresma. É um momento de esperança e de escuta da palavra, onde devemos anunciar o reino de Deus. A segunda parte fica entre os tempos da Páscoa e do Advento, e é o momento do cristão colocar em prática a vivência do reino e ser sinal de Cristo no mundo. Ou, como mesmo Jesus disse, ser sal da terra e luz no mundo, que inclusive foi o Evangelho, no domingo retrasado, se eu não me engano, nós temos o tempero e a claridade para mostrar Jesus no mundo para as pessoas. O tempo comum é privilegiado para celebrar as memórias da Virgem Maria e dos santos. Uma coisa que eu vou comentar, vou passar um pouquinho por cima, pessoal, são as vestes litúrgicas. O nosso padre, o padre Donizete, muitas vezes ele usa apenas a estola, que é aquela partezinha que vem aqui por cima da batina, e você vê que às vezes ele está com uma branca, às vezes com uma roxa, às vezes com uma vermelha, entre outras coisas. Segundo a introdução geral do missal romano, no número 345, a diversidade de cores das vestes sagradas tem por finalidade exprimir externamente, de modo mais eficaz, por um lado, o caráter peculiar dos mistérios da fé que se celebra. Por outro lado, o sentido progressivo da vida cristã ao longo do ano litúrgico, conforme o uso tradicional e segundo a instituição geral da missão romana. As cores litúrgicas são 6: a verde, a
branca, a vermelha, a roxa, a preta e a rosa. Cada cor tem um significado que a gente vai dizer assim. A verde, que é o do tempo comum, simboliza a esperança que todo cristão deve professar. É usado em tempo comum, exceto nas festas do Senhor nele celebradas, quando a cor litúrgica é o branco. Veste verde, tempo comum. Veste branca, simboliza a alegria cristã e o Cristo vivo. Utiliza-se na solenidade de Natal, no tempo de Natal, na Quinta-feira Santa, na Vigília Pascal do Sábado Santo, nas festas do Senhor e na celebração dos santos. Também no tempo pascal é predominante a cor branca, lembrando que a cor branca pode substituir qualquer um. Nós tivemos esses dias atrás a celebração dos 50 anos de casado da Hilda com o Sérgio, o pai do Eric, e o padre utilizou a escola branca porque é uma celebração, tudo certinho. Ele quis, em forma de homenagem ao casal, usar a escola branca, pode, não tem problema nenhum. Então, a escola branca pode substituir qualquer uma das outras 5. Estola vermelha simboliza o fogo purificador e o sangue e o martírio. É usado no domingo da paixão e de Ramos, na sexta-feira da paixão e no domingo de Pentecostes e na celebração dos mártires, apóstolos e evangelistas. Mártires são aqueles que derramaram sangue pela igreja. No começo, nós fomos muito perseguidos, principalmente no Império Romano, onde quem professasse a fé cristã, quem se declarasse cristão, era morto sem dó, sem piedade. Essas pessoas que foram mortas são mártires, porque derramaram sangue pela igreja e se hoje em dia alguém derramar sangue pela igreja, também será um mártir. Então, nessas festas, nas festas do fogo, nas festas que houve muito derramamento de sangue, como por exemplo na Sexta-feira Santa, se utiliza a veste vermelha. A veste roxa, simboliza a preparação, penitência ou conversão. Usa-se no advento, na quaresma, na Semana Santa, até a Quinta-feira Santa de manhã, e na celebração dos finados, como também nas externas, que são os funerais. Por roxa, a penitência é um rito assim, como por exemplo a missa de finados, a gente vai até o cemitério. Ir no cemitério, para quem não sabe, é uma penitência, tanto que na missa de finados a gente não reza a profissão de fé, porque a gente já professa a nossa fé indo até o cemitério. Inclusive é muito bom para a gente ir até o cemitério, dá muitas indulgências para a gente. Indulgências é como se fosse uma reparação do nosso pecado, se é assim que a gente pode dizer. Então a veste roxa, penitência, conversão, vocês vão ver muito padre usando na quaresma, onde a gente só vai utilizar basicamente a veste roxa. Veste preta, está entrando em desuso, pessoal, ela vem sendo substituída pela roxa, mas ela simboliza a morte sendo usada em funerais, missas de corpo presente, vamos supor, falece o Papa, alguma coisa assim, se usaria, né, em termos de luto, a veste preta. Também ela pode ser utilizada na celebração do finados, mas ela tem entrado muito em desuso por causa da veste roxa. A rosa, raramente usada nos dias de hoje, simboliza uma breve pausa na tristeza da quaresma e na preparação do advento. Pode usar-se no terceiro domingo do advento, chamado Laurete, e no quarto domingo da quaresma, chamado Lairete. Esses 2 domingos são classificados na liturgia domingos de alegria, por causa do tom jubiloso de seus textos. Então, assim, no meio da quaresma e no meio do advento, tem uma pequena pausa por causa de alguns acontecimentos que a gente celebra uma alegria. Nessa alegria, o roxo é muito forte, digamos assim, e o rosa é uma cor mais leve, mas ela não é branca. Ou seja, quer dizer que ela é fraca, mas nem tanto. Então se utiliza a veste rosa. E isso, pessoal, são as vestes litúrgicas, o tempo litúrgico, o litúrgico. Se alguém quiser, tiver alguma dúvida, quiser pegar aqui o slide para dar uma olhada, tiver interesse, pode utilizar à vontade. Obrigado por ter dado a oportunidade.